boa noite. Quando nós sabemos o que é que estamos a fazer, quando acreditamos muito no nosso trabalho, na nossa competência, independentemente de saber dos desafios, e eu precisava de passar por um desafio destes, sempre disse que iria ser desafiante até ao fim, eu não menti. Apesar de, eventualmente, muita gente ficar muito cética, eu sempre fiquei muito tranquilo porque eu sei o que é que ando aqui a fazer. É evidente que o futebol é imprevisível, mas eu também sempre disse que no final iria valer a pena. A partir do momento, e eu sempre disse também que não me importava estar na zona de rebaixamento a temporada toda, neste clube eu não vou ser campeão de nada, portanto, a única coisa que eu ganhei foi campeão dos cartões amarelos, fiquei à frente do Abel, estou satisfeito com isso. Eu sempre disse, e acho que era até à Bruna, que o que me interessava era a última rodada estar fora da zona de rebaixamento. O que é facto é que a partir do jogo do Avaí saímos, nunca mais lá voltámos. Independentemente daqui continuar muita gente a ser muito irracional, muito emocional, sem perceber o contexto onde nós vivemos, já é difícil, mesmo com todos, com as dificuldades, com as lesões, com as suspensões, tivemos cerca de 10 jogadores fora, portanto nós temos que constantemente estar a reinventar. Eu numa outra equipa era capaz de ter mais recursos para poder ter reposição. Aqui basta perder um ou dois e você tem que arranjar soluções para cada problema. E o que é facto é que ao longo destas... quantas rodadas é que eu fiz? Eu sei que não fiz para aí umas 9 ou 10. 29. Só não fiz 9. Para mim era muito importante fazer essas 9. Muito importante era, então, a construção de um elenco de acordo com as características para aquilo que é o jogo e o jogar que eu ambicionava. Em certos momentos isso foi possível, outros nem tanto, outros tive que adequar e adaptar muito às características dos jogadores que me podiam oferecer. Mas isto é o futebol, é por isso que eu cada vez mais digo, não obstante relativamente à qualidade dos treinadores brasileiros, dos treinadores portugueses, a adaptabilidade que eles têm e conseguirem, em qualquer circunstância, com contexto difícil, nos conseguirem arranjar soluções para essas situações. Portanto, eu sempre me mantive muito tranquilo, muito sereno. Queria também, desde já, dar uma palavra a Cristiano Dresch. Sempre foi uma pessoa que me deu estabilidade, me deu respaldo para eu poder desenvolver o meu trabalho. Nunca abanou, gera o clube de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso que ele vai ter e consegue um clube que, na minha opinião, não é para estar na Série A. Não é para estar na Série A. Consegue 2 anos consecutivos mantê-lo. Portanto, isto é um autêntico milagre. O que eu acho é um milagre. Eu já estive noutros contextos, já estive no Benfica, já estive no Atlético Paranense. Isto não tem nada a ver. Portanto, é dificílimo o que acabamos de conquistar. Isto é uma Libertadores autêntica para este clube. Eu sempre disse, e acho também que tinham que fazer um boost a mim, à minha comissão técnica e aos próprios jogadores, se conseguissem o objetivo. Espero que o façam, porque para o ano vão ver a dificuldade que isto vai ser. Mas, mais uma vez, foi sempre muito racional. Muitas vezes as pessoas, cuidado com o presidente, isto e aquilo, ele escala, ele faz, ele ter... Em nenhum momento, porque ele percebeu sempre que eu movo de acordo com as minhas regras. E ninguém vai aqui ou no outro lado mandar naquilo que eu faço. Em nenhum momento ele fez isso. E se alguém me disser o contrário, eu vou ficar aborrecido com isso. Portanto, nessa perspectiva, foi das pessoas mais importantes e eu teço-lhe o meu elogio, agradeço-lhe a ele, não só pela oportunidade e sempre acreditou naquilo que é o meu trabalho, na minha competência. Nunca abanou, se reparar, eu nunca balancei. Em circunstâncias normais, num contexto brasileiro, se calhar nem estava aqui a esta hora. Portanto, é sinal de estabilidade, é sinal que ele aprende com os melhores. Ele aprende com os melhores e isso é sinal de humildade e de inteligência. Nessa perspectiva, uma palavra também, para além disso, à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, ao meu pai, à minha mãe, à minha irmã, às minhas sobrinhas, que o facto de eu estar aqui há 6 meses sem família também gera ausência neles.
Não gostamos em alguns momentos de ouvir algumas determinadas situações que, na minha opinião, são determinantes e são injustas, porque aqui cada vez mais vivemos num mundo irracional, o mundo da lua, completamente. Eu às vezes até pensava que estava a treinar o Real Madrid, mas depois eu olhava, não estava. A exigência, é evidente que a exigência sou eu que faço a exigência a mim próprio e aos meus jogadores. É evidente que nós sempre queremos ganhar. Repare que nós viemos de uma sequência fortíssima, onde emocionalmente desgastou o adversário. Eu vim para aqui, eu já sabia que nós permanecemos com 2 rodadas de antecedência. Só um louco é que pensava que nós, com 9 golos de diferença, isso não existe já no futebol. Portanto, só uma loucura. Portanto, o ano passado, o Cuiabá fosse em que rodada? Este ano foi a 2 rodadas do fim. Portanto, nós nem precisávamos deste resultado para nada. Portanto, quantas vitórias é que o ano passado o Cuiabá fez? 10. Quantas fizemos este ano? 10. Portanto, vamos perceber as circunstâncias deste caminho, que foi um caminho difícil, mas foi prazeroso para mim. E uma palavra também, como é óbvio, não só para a minha comissão técnica, que trabalha muito e bem, sabemos muito bem o que é que nós queremos, para onde nós vamos, e mais ainda. E esses, para mim, são os grandes obreiros desta caminhada, que são os meus jogadores. E nessa perspectiva, tirar-lhes o chapéu, a capacidade que eu tive de trabalhar com gente de grande caráter, de uma valência e de uma competência humana e profissional que nos permite, e essa para mim foi a minha, mais do que aquilo que é o treino e o jogo, a capacidade de liderança, de capacidade de gerir um grupo que foi constantemente alvo de situações, ou de lesões, ou de suspensões, ou de contratempos, ou de jogadores que saem, ou jogadores que isto, aquilo, não sei o quê. E isso, só a capacidade. E isto de liderança, isto não se aprende. Ou tem, ou não tem. E isso é algo inato. Eu não sou o melhor do mundo, mas quero vir a ser. Continuo todos os dias a crescer, todos os dias a aprender. Aprendi muito com eles, eu sei que eles aprenderam comigo. Foi muito prazeroso estar aqui. Agradeço muito a oportunidade ao Cuiabá Sport Clube, na mão do seu presidente, pela oportunidade, pela confiança. E eu sempre disse que o objetivo ia ser concluído. Uma palavra também para os torcedores, que eu também sempre lhes disse que lhe prometia, até para vocês, que também é bom para o ano, tem o Dorival, em vez de ter, com todo o respeito, o treinador do CRB ou do outro qualquer, é muito mais confiante para vocês e muito melhor. Não estou a dizer que o treinador do CRB seja mau, nem sei qual é, honestamente. Conseguimos pôr um clube, que não é fácil, dentro de descentraliza muito daquilo que é o eixo Rio-São Paulo, principalmente o calor, que às vezes as pessoas não gostam de vir aqui por causa do calor, ainda mais uma dificuldade. Sentimos em muitas situações a pequenez do clube, principalmente em tomadas de decisões de arbitragem, sempre em desfavor nosso. Mas uma palavra para eles, merecem. Aqueles mais racionais, aqueles irracionais que ao minuto 5 estão a aplaudir e ao minuto 10 já estão, mas depois voltam, esses para mim, se quiserem, até nem apareçam aqui, que não fazem falta nenhuma. Portanto, pessoas que não têm competência nenhuma para poder discutir, mas isto é o futebol, poder discutir futebol comigo, mas felizmente as decisões foram sempre, a maioria foram bem tomadas, mas ter o Cuiabá a representar o Estado de Mato Grosso e a cidade, para mim, dá-me um orgulho enorme. Eu agora amanhã, vou apanhar o avião, vou descansar e não quero ouvir falar de futebol nas próximas 2 a 3 semanas. Eu sempre disse, da mesma forma que eu vim aqui parar, é evidente que a minha família tem uma parte importante também na minha decisão, apesar dela sempre aceitar, porque ela consegue entender a minha paixão e a minha felicidade, que é de estar dentro deste meio, aquilo que eu gosto, tenho objetivos claros na minha vida, quero ganhar títulos, portanto isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, mas eu precisava de passar por isto. Não precisava de provar a mim mesmo que era capaz, mas estar num contexto, eu felizmente
tive em contextos de clubes grandes, portanto, mas eu precisava de passar por isto, não como uma prova, que eu mais uma vez eu já disse que o futebol é imprevisível, podia não ter dado certo, mas eu sempre acreditei que isso iria ser possível. Mas também deixo à minha representação, ela sabe muito bem para onde é que eu vou, portanto, perguntem a eles. Como eu disse, eu nesta altura, eu tenho conversas agendadas, portanto, eu tenho conversas agendadas com diversas pessoas, portanto, para poder decidir aquilo que é o melhor para a minha carreira, para o meu futuro, de acordo com aquilo que são os meus objetivos e as minhas ambições. Eu agora, como eu disse, eu quero um período também de descanso, também acho que emocionalmente isto é bastante desgastante, como devem calcular. Quero também abraçar os meus filhos, tenho muitas saudades deles. Portanto, isto é tremendo ter a ausência deles, não conseguir acompanhar muitas das vezes o crescimento, é acompanhar também a minha esposa, que é pai e mãe ao mesmo tempo. Isto para mim é demasiado duro, é perceber também que os meus pais não caminham para velhos e eu não poder também dar o contributo e estar ao pé deles, portanto, eu sei que eles precisam de mim. Portanto, uma coisa é videochamadas, mas isso, o contacto físico, esse nunca vai substituir isso, portanto, e isso é tremendamente duro, mas vou ser honesto, eu quero pelo menos mais um ano continuar no Brasil. A primeira questão tem a ver com a irracionalidade do torcedor, portanto, e uma coisa é percebermos que nós no futebol o elogio e a crítica fazem parte do nosso caminho, portanto, eu não sou eu que vou controlar, isso faz parte, se as pessoas quiserem criticar, criticam. Agora, faltas de respeito aí é que eu já tenho mais dificuldade em aceitar isso, apesar, ainda para mais, num clube mais pequeno, portanto. Por isso mesmo que às vezes quer dizer, nós ganhamos aqui ao Avaí, foi da maneira como foi, não jogámos rigorosamente nada, acabámos por ganhar. Portanto, não me esqueço nunca mais aquilo que se passou ao intervalo. Não esqueço isso. A mim foi a primeira e única vez que se passou, mas para mim há limites. O saber ser e estar no futebol, para mim, são valores e princípios que me acompanham. Há maneiras de nós gerarmos a nossa insatisfação. A segunda é uma pergunta importante, mas ela também vou-lhe dizer uma coisa. A partir do momento em que não é você a escolher o seu elenco, é mais difícil a equipa ser consistente de acordo com aquilo que é o seu jogar. Nós tivemos que inventar e reinventar constantemente situações até que eu sou um pouco contra daquilo que é a minha forma de pensar o futebol. Porque temos que olhar ao perfil dos jogadores que eu tenho, às características dos jogadores que eu tenho e por isso essas nuances e essa variabilidade comportamental que eu iria tendo. Portanto, em algumas situações, por exemplo, de jogo de encaixe, que eu não sou apologista, portanto, mas tive que fazer para aumentar a agressividade da equipa, mas que deram certo. Portanto, deram certo, fomos ao encontro daquilo que você diz, a tapar buracos, mas também vou-lhe dizer honestamente, com toda a humildade possível, sem com os pés bem assentos na terra. Se eu e a equipa técnica não tivéssemos vindo, estávamos abaixo do Juventude. Estou-lhe a ser o mais sincero, eu não sou vidente, como é evidente, não sou vidente, nem sou mago, nem sou das energias negras, eu estou sempre na mão de Deus, porque eu guio muito pela fé e acredito muito nele, mas o que eu vivenciei e o que eu vi tem muito a ver com isso. E os jogadores reconhecem isso. Os jogadores são os maiores avaliadores e analisadores daquilo que é o trabalho de um treinador. Por isso estou muito grato a eles. Compraram a minha ideia, quer sobre o ponto de vista estratégico, tático, mas sobretudo muito daquilo que é a gestão de um grupo de trabalho. Perceberam que existem regras, valores e princípios e que quem manda é o líder. E eles seguiram sempre o seu líder. Por isso, muito grato e agradecido a estes jogadores.
você apanhou-me desprevenido, né? Sabe que muitas das vezes esta relação de treinador-jogador é muitas vezes também de pai e filho. Independentemente de olharem para mim e verem um cara, e eu até às vezes deixo a barba um bocadinho, porque se eu corto a barba parece um babyface, parece que tenho para aí 30 anos, apesar de, eu acho que eu tive aqui 6 meses, acho que ainda ontem estava a ver, vou confidenciar, ainda temos tempo, ainda ontem estava a ver com a minha equipa técnica e até mostrei ao Walter, estava a ver eu em 2013 no Irã, e quando eles olharam para a minha cara, parece que tens mais 20 anos agora. Mas isto para dizer que nós, mais do que olharmos para um jogador, temos que olhar para o ser humano e temos que o tratar como tal. Porque se ele não sentir que nós o tratamos como tal, ele não vai comprometer-se contigo. E então, falaste aí de 3 jogadores, que foi o Marlon, o Joaquim, são jogadores para mim. São jogadores para mim que eu levo-os no coração, portanto eu criei uma relação de grande cumplicidade, onde há aquela situação de liberdade com responsabilidade. Eles percebem as regras do jogo, respeitam muito, eu respeito eles, portanto é nessa base, portanto eu estou eternamente grato. Eu não posso, evidentemente eu não posso só, o Walter, o Marlon e o Joaquim para mim, são quase os Camilos, os Gabi. Eu não quero individualizar porque eu vou-me tornar injusto para com outros que eu eventualmente possa me esquecer. Estou rendido à sua condição humana de alguns jogadores. E não me posso mais alongar. Eu levo-os no coração, desejo as maiores felicidades a eles, às famílias deles. São jogadores enormíssimos. São seres humanos fantásticos, é por isso que eu sempre digo, quanto melhores pessoas formos, melhores profissionais seremos, e deu aí esse exemplo. Há mais, como deu esses, eles personificam e são um exemplo disso mesmo, e estou-lhes eternamente grato. Relativamente a esse episódio desse jogo, primeiro, mas quem sou eu? Eu só estou a dar uma opinião pública, e acho que ainda temos essa liberdade de expressão para podermos expressar a nossa opinião. Eu não consigo perceber como é que existem 2 pesos e 2 medidas perante 2 situações que para mim são idênticas. Portanto, e eu que assisti ao julgamento até fiquei um bocado atónito com algumas como é que é dizer, algumas afirmações que eu vi em que só vou dizer uma, que o que se passou não foi nada, só viram gente a tirar fotografias, mães e filhos a tirarem fotografias. Portanto, aquela criança que estava ao colo, ou a senhora que estava grávida levou um pontapé, ou os jogadores que foram agredidos do Ceará, portanto, isso passou tudo um pano. Porquê? O que eu sinto é que isto, se fosse ao contrário, tinha repercussão maior. Portanto, é isso que eu sinto. Mas não sei se é verdade, é aquilo que eu sinto. E eu raramente me engano. Mas eu não me vou alongar, portanto, isso não são decisões, eu não tenho também capacidade de direito esportivo, só estava aqui a tecer um comentário, mas eu sempre disse aos jogadores para não contarem com esses 2 pontos, portanto. Se fosse ao contrário, ainda acreditava que isso fosse possível. Agora, nós olhamos para o emblema e as pessoas ainda olham para isso. Portanto, nós percebemos o que é que foi Sport e Vasco e a dimensão dos clubes, não é? Portanto, e ainda mais do Vasco. O Vasco é um colosso do futebol brasileiro, portanto. Mas passando à frente, eu sempre disse aos jogadores para não pensarem nesses 2 pontos, esquecerem isso. Nem queria em nenhum momento ouvir falar nisso. Portanto, o que eu sempre pedi aos jogadores foi o seguinte, foi nós termos a capacidade de nós próprios, através da nossa competência, conseguirmos os pontos suficientes sem precisarmos de terceiros. Portanto, porque isso iria significar que nós fomos competentes, nós somos bons. Portanto, e nós não andarmos sempre à espera que os outros percam ou empatam, porque foi por isso, muito disso, que aquele jogo do Atlético Mineiro sucedeu. Portanto, aquele 3-0, que quer que eu lhe diga, podiam ter sido um 6. Portanto, porque os jogadores foram para dentro do campo, já com o resultado do Ceará e já foram com o resultado do... Mas isso é normal e eu respeito isso, nós somos humanos, nós reagimos às emoções. Portanto, eu próprio, só que não posso, enquanto treinador, posso transmitir aos meus jogadores que eles vão ter uma competição.
Quer dizer, não posso dizer assim, não, já está resolvido, há alguma vez 9 gols de diferença. Eles nem ganham a América. Isso é o que toda a gente pensou, verdade ou mentira. Portanto, é por isso que eu digo que 2 rodadas antes nós despachámos, porque nós fomos praticamente, na minha opinião, foi o que eu disse aos jogadores, eles entraram em regime de férias mesmo antes daquilo que interessava, que foi ali. Portanto, percebo, mas eu nunca em nenhum momento, eu sempre disse aos meus jogadores que nós temos que conseguir a permanência, o objetivo, com o nosso trabalho e não com o insucesso dos outros. Foi isso que eu sempre pedi aos jogadores e eles hoje deram uma demonstração disso mesmo. Jogador de um jogo de competência, é evidente que depois vão sabendo o resultado dos outros, um relaxo normal ali, principalmente ali entre os 60 e os 75 minutos que eu não gostei nada, portanto, mas isso faz parte. Mas os jogadores cumpriram aquilo que eu lhes pedi, foi terminar e alcançar o objetivo de acordo com a competência deles. Portanto, muito orgulhoso do trabalho deles. Venham ao próximo objetivo.